promessa só foi para os gentios. Quando veio a promessa para os gentios, meu irmão? Sim, veja bem, o próprio Jesus disse: eu vim para o que eram os seus, mas os seus não me receberam. Mas a todos, quanto me receberam, deu-lhe poder para serem filho de Deus. Então, essa promessa só que podia adquirir eram os judeus. Os judeus tinham a garantia de ter essa promessa. Se eles cumprissem e guardassem todos os mandamentos, eles teriam essa promessa. Porque os judeus estavam vivendo na lei de Moisés. A lei foi dada a Moisés. E a graça foi dada a Cristo. A promessa da graça foi dada a Cristo, da descendência de Abraão. Cristo era da descendência de Abraão. Por isso nós somos filho de Abraão, pela fé, porque nós cremos em Jesus Cristo pela fé. Jesus disse para Tomé: Tomé, toque em mim, Tomé. Toque em mim. Veja que eu sou feito de carne. Eu sou de carne. Não sou espírito. Toque em mim, eu sou de carne. E Tomé, ele tocou em Jesus. E viu que realmente Jesus tinha ressuscitado. Tomé era incrédulo. Tomé não cria o que o discípulo tinha dizido para ele. Tomé achava que aquilo era apenas uma coincidência. Que o discípulo disseram a ele: Tomé, Jesus nos visitou. Jesus veio até nós. E ele disse: não, vocês estão brincando. Vamos supor assim, vamos falar assim. Não, vocês estão brincando. Eu não acredito. Tomé era um incrédulo. Jesus não estava lá nessa hora, quando Tomé desacreditou nos discípulos, que o discípulo tinha dizido para ele que Jesus tinha visitado ele. Ele não acreditou. Mas Jesus estava ali em espírito. Jesus estava em espírito ali com os discípulos. E ele disse: eu só acredito se eu pegar nas suas chagas, onde o prego foi imolado ali, onde o prego golpeou ele, nas suas mãos. E Jesus ouviu isso no Espírito. No outro dia, Tomé estava lá de novo com o discípulo. Naquele momento, Jesus entrou ali. E quando Jesus entra ali naquele momento, vê Tomé vê Jesus, e Tomé se prostra diante dele, dizendo: meu Deus, meu Deus. Viu que Jesus era Deus. Por que ele viu que Jesus era Deus? Porque ele tocou em Jesus.
Ele toca em Jesus e vê que ele era Deus. E diz, Deus meu, Deus meu. Reconheceu ali, naquele momento, que ele viu que Jesus era Deus, manifestado em carne. Muitas pessoas estão assim. Muitas pessoas estão vivendo como Tomé. Não estão crendo na palavra. Não estão crendo o que a palavra diz. Jesus tem que se revelar para a pessoa crer. Eu só creio se ele vir até a mim, em forma de anjo. Deus é Espírito. Deus é Espírito. Ele não vem mais em forma de anjo pregar o Evangelho. Até que ele aparece sim. Ele aparece falando algo que fala do Evangelho. Ele aparece. Ele apareceu para quem? Para Cornélio. Ele aparece. Mas quem tem o poder do Evangelho, que tem a chave do Evangelho, é Pedro. Pedro que tem o poder de abrir o Evangelho, de abrir a porta do reino de Deus. Somente Pedro. Jesus, ele disse, todo o poder foi me dado a mim, no céu e na terra. O poder da morte e do inferno foi dado a mim. Mas a chave ele deu para Pedro. Pedro tomou aquela chave. Pedro recebe aquela chave. Por que ele recebe aquela chave? Pela uma revelação. Pedro ali confessa a Deus. Confessa a Deus diante dos discípulos. Jesus pergunta aos seus discípulos, quem diz que eu sou? Um diz que tu és Jeremias. Outro diz que tu és o profeta. E ele olha para os discípulos e pergunta, e quem vós diz que eu sou? E Pedro toma a palavra e diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo. Ele estava dizendo, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Jesus diz para ele, não foi carne nem sangue quem te revelou, mas o meu Pai que está no céu, este te revela. Em quem tu está edificado hoje, irmão? Em quem tu está edificado? É em Pedro? É em Jesus? Ou é numa revelação? Você está edificado em Jesus Cristo por uma revelação. Tu foi viticado para esta revelação que Deus prometeu que ele se revelaria
aos pais, aos filhos. Então é nessa promessa, uma promessa de vida eterna. Porque não foi carne nem sangue quem te revelou, mas o meu Pai, que está no céu, é que te revela. Quem revelou? O Espírito Santo. Ah, irmão, o Espírito Santo é o quê? O Espírito Santo é uma pessoa? Não. O Espírito Santo é Deus. Deus no homem. Manifestado em carne. A pessoa do Espírito Santo é você. Deus está manifestado em você. Você é uma pessoa. Deus é Espírito. Espírito Santo regenera você a ser uma nova criatura, a ser um novo homem, a ser um homem de Deus, uma mulher de Deus. Uma íntula de Deus. Você é. Você foi gerado por uma promessa. A promessa te gerou. A palavra de Deus é tão perfeita, que você muitas vezes se desencontra com ela, porque ela é tão perfeita. A Bíblia diz: seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Nós, cada dia, teremos de viver uma vida em novidade de vida. Por quê? Porque nós estamos na palavra. Temos a palavra. A palavra é quando você recebe a mensagem. Recebeu a mensagem? A mensagem está em você. Não é você que está na mensagem, é a mensagem que está em você. Bem, João, tendo este grande ofício, foi direto para o deserto e esteve lá desde a idade de 9 anos até os 30 anos no deserto. Você pode notar pelo modo como ele falava. Ele era um homem do deserto. Ó, raça de víboras! Raça de víboras. Por que ele falou essas palavras, raça de víbora? Para aqueles homens lá que estavam ali, entre eles, aqueles religiosos daquela era. Por quê? Porque João, ele conviveu com feras no deserto. Ele conviveu com cobras, com serpentes, com lacral. Ele sabia o que era a cobra. Ele sabia o que era a serpente. Ele sabia o que era a centopéia. Ele sabia o espectro daquilo. Ele sabia a característica daquilo. Ele sabia, ele conhecia, ele sabia. Por isso, ele diz, víboras para aqueles homens. Ele tinha autonomia de dizer para aqueles homens, divulgar quem aqueles homens eram. Raça de víbora. Raça de víbora. Porque ele sabia com quem ele conviveu.
Ele morava no deserto. O deserto só tinha fera. Vocês notaram que ele não disse, talvez seja. Ele disse, eis este. Como ele tinha tanta certeza. Veja bem. Ele disse, este, este que tira o pecado do mundo. Este que tira o pecado do mundo. Ele tinha certeza que Jesus era o enviado. Ele tinha certeza que ele tinha a palavra daquele que enviou. João Batista tinha certeza de quem ele estava falando. Você tem certeza de quem você está falando para os seus companheiros? Você tem certeza daquilo que você recebeu, daquilo que você adquiriu? Tem certeza? Você está falando o mesmo Jesus Cristo que João Batista falava? Será que você tem certeza disso? João Batista tinha certeza, absolutamente. Ele era convicto naquilo que ele pregava, naquilo que ele ensinava. Ele tinha certeza que ele ia ser visto por ele. Ele tinha certeza que ele ia ter a promessa na vida dele. Este é o Cordeiro que tira o pecado do mundo, que tira o pecado da humanidade. Bem, vamos ler outro versículo. Versículo 26. Eu tenho escrito aqui, quero ver. O que extraímos deste versículo 26? Aqui, João lhe respondeu, dizendo, eu vos batizo com água, mas no meio de vós está um, a quem vós não conheceis. Observe, João sabia como João estava tão certo de que bem no meio daquele grupo de pessoas, em algum lugar de pé, ali estava o Messias. Mas no meio de vós está um, quem vós não conheceis. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Vem ele, conhecia. Bem, ele conhecia. Por quê? Porque o tempo estava próximo. Aleluia! Glória a Deus. O tempo está próximo. Eu conheço que o tempo está próximo. Porque a Escritura está se cumprindo. Você também deve conhecer que o tempo está próximo. Porque a Escritura está se cumprindo. Quando Jesus, quando ele ia dar o inicial do seu ministério, ele toma a Escritura na mão e pega a mesma Escritura a qual o profeta Isaías escreveu há 700 anos atrás. Ele escreve, dizendo o mesmo que Jesus leu. O Espírito de Deus está sobre mim. Ele me enviou para pregar aos quebrantados de coração e tirar todos aqueles que estão em prisões e pregar o Evangelho aos pobres. E ali ele encerra, ali naquele momento ele encerra as Escrituras. Por quê? Porque as Escrituras se cumpriu
nele. Ali dá o encerramento. Ali ele pega a escritura e fecha. Acabou. Encerrou. Encerrou. Ali ele veio manifestar o Filho do Homem. Ali ele veio manifestar o Filho de Deus. Ali ele veio se manifestar na promessa de Deus, a qual ele fez a Abraão. Ali ele se manifesta ali, na promessa de Abraão. E ali ele sai para pregar o Evangelho. E quando ele sai, naquele momento que ele diz, então se cumpriu essa promessa em mim. Se cumpriu a escritura em mim. Aquele povo ficaram ali abismados com aquela notícia que Jesus tinha dado. E Jesus se retirou, saiu e foi para o deserto. Chegando ali no deserto, caminhou até chegar no Rio Jordão. E quando ele chega ali no Rio Jordão, encontra um homem vestido de pele de camelo. E vai na direção dele. E vai na direção dele, no meio daquela multidão. E no meio daquela multidão, ele está batizando. Ali ele batiza. Ali ele chama de víbora, serpente, daquelas religioso. E quando Jesus vem caminhando, vem partindo, vem vendo direção dele, ele se encontra com Jesus, dizendo: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado da humanidade. Jesus se revela a ele. Através de quê? De um sinal. Ele veio até Jesus e ele humildemente, João Batista era um homem tão humilde, tão simples, ele disse: eu que devo ser batizado. E Jesus disse: deixa que cumpra as Escrituras. Por que que Jesus disse: deixa que se cumpra as Escrituras? Porque ele disse que ele era o Cordeiro de Deus que tira o pecado da humanidade. E todo cordeiro, antes de ser imolado, antes de ser sacrificado, ele tinha que passar pelo ritual das águas, ser lavado. Desde que se cumpre as Escrituras, ele foi lavado. O cordeiro, quando ele ia ser imolado, primeiramente ele tinha que ser banhado. Naquele momento ele foi banhado. Foi só banhado, irmão. Jesus foi só banhado para se cumprir as Escrituras. Quando você desce as águas para ser batizado e recebe o nome de título, você só foi molhado, você só foi lavado, você não foi perdoado, porque você invocou somente título. Pai, Filho, Espírito Santo são título, não são nome. Você somente foi lavado. Ah, mas Jesus foi lavado. Jesus foi lavado
para se cumprir as Escrituras. Jesus não tinha pecado. Nunca houve engano na sua boca. Jesus não tinha pecado. Só que podia ser lavado e perdoado os pecados somente a humanidade, através de Cristo. Cristo, Cordeiro Pascual. Cristo, o Cordeiro da Páscoa. Cristo, o Cordeiro que seria sacrificado pela humanidade. João reconheceu que ele estava diante do Messias, diante da promessa de Deus. João reconheceu que ele tinha também que ser lavado, perdoado, porque ele estava diante daquele que perdoa todo o nosso pecado. João reconheceu que ele era um pecador. João reconheceu que ele precisava ser também batizado. A Bíblia diz: todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Todo homem pecou. Todo homem nasce na iniquidade. Todo homem nasce no pecado. Todo homem nasce falando mentira. E todo homem tem que passar pelo batismo nas águas. Passar pelo batismo nas águas, sendo batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Quando ele recebe esse nome que está acima de todo nome no céu e na terra e debaixo da terra, ele é perdoado, porque ele recebeu o nome que perdoa todo o pecado da humanidade. João era aquele que pregava no deserto, era aquele que pregava a mensagem do enviado que viria após dele, e não era digno dele desatar a sua carga. Não era digno. Ele mesmo disse: importa que ele cresça e eu diminua. Quando Jesus saiu dali do batismo, ele confirma mais uma vez para João Batista. Deus confirma para João Batista. Para João Batista não ficar com dúvida. Porque as Escrituras diziam: quando tu vi, né? Quando tu vi aquele que pousar um sinal, este batizará com o Espírito Santo e com fogo. Por isso, quando Jesus é batizado por João Batista, aparece um sinal. Aparece um sinal. Um sinal de uma pomba. O sinal de uma pomba. Uma pomba corpórea. Esse é o sinal ao qual a Escritura dizia para João: quando tu veste estes sinais, é este que batizará com o Espírito Santo e com fogo. João estava dentro das Escrituras. João estava dentro da palavra. João, de forma alguma, saiu das Escrituras, saiu da palavra, sempre na palavra. Quando João disse:
Importa que eu diminua e ele cresça. Ele estava dizendo, em outras palavras, meu ministério foi encerrado. Agora é o ministério dele. E quando ele estava ali no cárcere, quando ele estava ali dentro do cárcere, os seus discípulos vão até ele. E ele diz para os seus discípulos, vá até aquele que você viste. E diga a ele, é você mesmo o que devemos esperar ou que devemos aguardar a outro. E ele mostra os sinais. Jesus mostra os sinais. Diga a João que o cego vê, os coxos andam, os paralíticos levantam, os mortos ressuscitam, o evangelho é pregado aos pobres. Vá lá e diga a João. Porque houve uma grande fraqueza em João. Por que houve uma grande fraqueza em João? Porque João estava como um homem ali, irmão. Todo homem tem fraqueza. Há um momento que nós não fraquejamos, mas há uma fraqueza em nós. O homem é feito de carne, é feito de sangue, é feito de célula. Então o homem é feito disso, é feito desses elementos. Então todo homem, ele é fraco. Todo homem tem sua fraqueza. E naquele momento João teve sua fraqueza. Por quê, irmão? Porque é na fraqueza que o poder de Deus, ele opera em nós. É na nossa fraqueza. Quando alguém dizer que tu é fraco, diga ao fraco que tu é forte. Diga ao fraco que tu é forte. Diga para os prazeres da carne que tu é forte. Diga para o diabo que tu é forte. Diga para o desejo da carne que tu é forte. Diga para eles que tu é forte. Que tu não tem domínio. Que a carne não tem domínio contra ti. Porque há duas guerras. O espírito milita contra a carne e a carne milita contra o espírito. Há duas guerras dentro de ti. Duas guerras guerreando a favor de ti. Um é a favor de ti, um é contra ti. O Espírito Santo é por ti. Mas a carne, ela não tem prazer da tua salvação. A carne leva para o outro lado. A fazer o desejo da vontade dela. Pronto, é você mesmo. É o eu. É o eu que supera naquele momento. É o eu que fala mais alto. O eu sempre se altera. Deus não chamou alterado. Deus chamou simples. Chamou pessoas simples, humildes, simples como uma pomba. E prudente como a serpente. Quando João viu aquele sinal, ele viu o sinal de uma pomba. E uma pomba, ela é simples. Ela é bem simples. Humildemente, Jesus era muito humilde. Ele podia fazer algo por Jesus? Não. Ele não podia fazer algo ele podia fazer algo por João Batista? Não, ele não podia fazer, porque ele tinha que deixar as escrituras se cumprir. Mas ele elogia João Batista. Ele diz que João Batista era um profeta. Ele diz que João Batista era um profeta.
Nunca houve um homem como João Batista vindo de uma mulher, vindo de mulheres. Nunca houve. Né? Nunca houve, nunca nasceu um homem, né, como João Batista vindo de uma mulher. Nunca houve. João Batista foi um grande profeta de Deus. Eu creio que até maior do que Moisés. Eu creio que até maior do que Moisés. Porque João Batista foi o último profeta da lei. O último profeta da lei, João Batista. E ali, quando João Batista foi decapitado, encerrou também o ministério de João Batista. E quando encerra o ministério de João Batista, também acabou a lei. Acabou a lei. Porque a lei tinha que se cumprir em Cristo. E quando Cristo estava lá no Calvário, ele disse: Pai, está tudo consumado. Foi tudo consumado. Tudo foi feito. Tudo se cumpriu em Cristo. Tanto a lei como a graça se cumprem em Cristo. Cristo é a graça. A Bíblia diz: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Nós éramos condenados para a ira de Deus. Mas Jesus Cristo, ele levou a nossa ira, que era contra nós, ele levou para ele. Levou a nossa ira. Por que ele levou nossa ira, irmão? Ele levou todo o nosso pecado. E Deus se irou naquele momento. Ele se irou. Por que ele se ira? Porque estava todo o nosso pecado ali naquele momento. A terra tremeu, o céu escureceu. Houve a ira de Deus naquele momento. A ira de Deus se estendeu ali naquele momento. Jesus pagou para nós. Todo o nosso pecado Jesus comprou. Hoje nós devemos a Ele. Devemos agradecer a Ele. Devemos nos entregar a Ele, de espírito, alma e corpo. Jesus é o nosso Salvador. Agora, hoje em dia, temos tantas coisas. Alguns admitem que é pela escolaridade, outro admite que é pelo ensino de credo, outro admite que é por pequenas sensações estranhas, alguns admitem que é por diversas coisas, o que não tenho nada contra isso. Está tudo bem, mas não é disso que estou falando. Você pode ter isso, sim, ter a coisa real, ver. Isso é o que estamos tentando dizer. Temos que estar certo, porque o tempo está próximo para o verdadeiro derramamento do Espírito Santo. Ele prometeu que derramaria nos últimos dias. O tempo está próximo para o verdadeiro derramamento do Espírito Santo. A chuva de Serode está se derramando hoje em cada coração. Pois bem, há muitas pessoas que dizem: se você tremer, fique de olhos fechados, faça todo tipo de coisa e tenha sensações. Você recebe o Espírito, você recebe Espírito amigo, mas se a sua vida não corresponder ao que você está professando, então há algo errado com o Espírito que você recebeu. Vê, isso é verdade. Vê, você deve estar certo. O Espírito Santo produzirá uma vida santa. Isso é certo.
E se o desejo do seu coração, se você tiver que se forçar constantemente, tentar pressionar para fazer o que é certo, todavia você continua faminto pelas coisas do mundo. Então, há algo errado. Vê, o Espírito Santo em você não terá fome do mundo, terá fome de Deus. Se é difícil para você ir à igreja e se forçar para vir, quando a igreja se abre, há algo errado com esse espírito. Está tentando mantê-lo longe de Deus. O Espírito de Deus o conduzirá diretamente para a igreja, toda vez que as portas se abrem para o companheirismo. Sim, Senhor, vê, então você tem que estar certo disso. Agora o tempo está próximo. Agora João sabia que o tempo estava próximo. Então ele disse, há aqui, algum lugar entre vós, que vós não conheceis. Ele também não o conhecia naquela ocasião. Caso contrário, ele teria dito, aqui está ele, ou ali está ele, esse é ele, de pé ali. No entanto, se João tivesse ido à escola, provavelmente teria apontado uns 50. Mas veja, João havia frequentado uma escola diferente. João havia estado diante de Deus. Foi revelado a João, por Deus, exatamente a palavra de Deus, como seria o Messias. Por isso ele estava esperando para ver o sinal do Messias. Ele queria ver onde o Messias estava. Deus prometeu, eu confirmarei o Messias para você. E eu lhe digo agora, se quiser a Escritura, para isso será um sinal escriturístico. Versículo 33. Vamos tomar o versículo 33 aqui e ler. João 1:33. Agora observe, eu não conhecia, mas o que mandou batizar com água, esse me disse, sobre aquele que vir descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Vê, ali estava Deus. Ele queria estar seguro de que não haverá confusão a respeito disso. Deus disse, João, vou te dar um sinal. E quando você vir este sinal sobre ele, isso vai provar que esse é ele. João declarou, ele está aí em algum lugar, mas eu ainda não o conheço. Mas assim que ele viu o Espírito Santo descendo e pousando sobre ele, ninguém mais viu, exceto João. Pensei nisso. O Espírito Santo desceu na forma de uma pomba e repousou sobre Jesus. E ninguém viu, a não ser João, porque a promessa tinha sido feita a João. Agora, se houver um incrédulo aqui e não crê no batismo do Espírito Santo, ele disser, eu simplesmente não creio, você nunca saberá nada sobre isto. Você diz, eu não creio em cura divina, não consigo ver que isso esteja correto. Certamente, você não pode. Não, Senhor, mas aquele que crê, e para os crentes, aquele que tem fome em seu coração por ver Deus, esse vê. Ninguém. Aqueles homens que estavam com Paulo não viram a luz pairando sobre Paulo. Eles não viram a luz, mas foi tão real para Paulo a ponto de tirar a visão. Era tão brilhante que cegou os olhos de um homem que estava ali olhando para ela. E os outros que estavam por ali nem sequer puderam vê-la. Então veja, ela é enviada para aqueles que creem e estão prontos para recebê-la. Os sábios, os magos do Oriente, seguiram a estrela, pois 2 anos atravessando o rio Tigre e percorrendo as planícies, e vieram desde a Arábia até a Índia, chegaram em Jerusalém, seguindo aquela estrela, e ela passou por todos os observatórios, e nenhum deles
escreveu nada sobre ela. Não viram, mas eles a viram. Veja bem que o sinal só era para João. Quando Paulo ali também teve aquela queda ali, que ele caiu por terra, a Bíblia diz que houve ali uma luz, e aquela luz raiou sobre ele, e ali naquele momento ele ficou cego durante 3 dias. E ali no momento que ele houve aquela cegueira, ali aquela luz fugou ele, né? E ele ficou cego. Ele ficou cego, vendo aquela luz. A luz não era para os homens que estavam com ele, mas era para Paulo. Deus, muitas vezes, vai se revelar somente para ti, não para a tua família, mas para ti. Você vai ser o porta-voz da tua família. Você vai pregar o evangelho para a tua família. Por quê? Porque a luz raiou para ti. Então, como o profeta disse, que a estrela, que os magos eram guiados, só os magos que viam a estrela, outros não viam a estrela. Por quê? Porque a estrela só era para os magos, não para outras pessoas. Então as pessoas não viram. Então, as escrituras, muitas vezes, não é para os incrédulos, é para aqueles que creem. Se você crer, você verá a glória de Deus. Portanto, eu creio nesta noite que o Espírito Santo está aqui, para aqueles que estão destinados a recebê-lo. Quer dizer, estão destinados, né? Destinado a recebê-lo, para aqueles que creem, para aqueles que estão esperando por ele. Estão aqui para resolver cada um de seus problemas espirituais. Está aqui para curar cada pessoa doente que estiver aqui. Está aqui. Mas você tem que vir e entrar na atmosfera dele e na atitude para recebê-lo. Você tem que vir, não desenvolver um estado emocional. Você tem que vir com a base na fé, em uma promessa, que Deus fez isso e o faz isso, é o que faz. Ele estava esperando para ver aquele sinal, para que ele pudesse anunciá-lo, e assim o fez. Bem, no segundo dia, João viu novamente. Ele disse: eis o Cordeiro de Deus. Ele estava seguro, sabia que era ele. Indagaram: como você sabe? Ele respondeu: aquele que me enviou ao deserto para batizar com água, disse: sobre aquele que vir e descer o Espírito, e sobre ele repousará. Esse é que batiza com o Espírito Santo e com fogo. É como a promessa. A promessa foi feita para os judeus. Os judeus receberam a promessa ali, naquele dia que Pedro ali pregou o seu sermão de quase 15 minutos. Pregou ali o seu sermão. E ali quase 3.000 almas foram salvas. A Bíblia não diz que foi os gentios que foram salvos, mas quem estava ali eram os judeus. Foi os judeus que receberam o batismo com o Espírito Santo. Foi os judeus que receberam ali o batismo em nome de Jesus. Mas quando o gentio, quando Pedro foi pregar o evangelho para o gentio, ele pregou para Cornélio. E quem era Cornélio? Era um gentio. Cornélio era um romano. Cornélio, ele era um centurião. Cornélio era um que desejava a salvação. E Deus enviou um anjo. Um anjo comunicou com Cornélio que Cornélio tinha que ir até um homem chamado Simão, chamado Pedro, que ele ia dar
o direito a ele de salvação. E o que ele tinha que fazer era ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Veja bem, vamos ver aqui Atos capítulo 10, como foi que Cornélio foi batizado. Vamos entrar num assunto muito sério nesta tarde. Como foi que Cornélio foi batizado? Veja bem, no capítulo 10, como foi que Cornélio foi batizado? Podemos ler até do capítulo 10 até o versículo 38. Mas, veja bem, diz assim, aqui no versículo, diz assim, versículo 47. E respondeu então Pedro: pode alguém, porventura, recusar a água para que não sejam batizados, este que também receberam como nós o Espírito Santo? Ele está falando com o discípulo aqui, o que vieram com ele. Ele diz assim, respondeu então Pedro: pode alguém, porventura, recusar água para que não seja batizado, este que também receberam como nós o Espírito Santo? Bem, eles viram que eles estavam falando em línguas, magnificando a Deus. Então, o que ele tinha que fazer era também batizar eles como eles foram batizados. Em que eles foram batizados? Mais água. E que nome eles receberam? Jesus. Vamos lá. Em que nome eles receberam? E mandou que fosse batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Então rogaram-lhe que ficasse com eles por alguns dias. Então eles foram batizados em nome do Senhor. Então veja bem, Pedro não era para pregar para o gentio, era para pregar só para o judeu. Na maneira dele, que ele entendeu, achava que só era para pregar somente para os judeus, não para o gentio. Porque Pedro, ele não tinha sido chamado para pregar o evangelho a toda a gente. Porque veja bem, que quando ele disse, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Mas ele não falou, vai e prega a todos os gentios. Ele falou criatura. Criatura. O povo judeu só era criatura. Não era filho de Deus. Não. Ele não era o filho de Deus. Eles eram criatura também. Igual como nós também somos criatura. Porque eles não tinham ainda o Jesus como Salvador. Eles não aceitaram Jesus como Salvador. Não receberam Jesus como Messias. Então eles não eram filho de Deus. Eles eram servo de Deus. Porque veja bem, Deus nunca chamou eles de maneira nenhuma como servo, como filho, somente como servo. Ele chamou Davi como servo. Ele chamou Moisés como servo. Ele chamou Sansão como servo. Ele chamou Gideão como servo. De maneira nenhuma ele chamou os seus servos como filho, mas sempre servo. O judeu era servo. Mas quando eles receberam o Espírito Santo, eles se tornaram filhos de Deus adotivos por Cristo Jesus pela fé. Então eles são filhos de Deus porque eles receberam a Cristo. E quem foi que recebeu a Cristo? Esses que foram batizados com o Espírito Santo, que a Bíblia diz que foi quase 3.000 almas foram salvos. Está vendo? O que traz a salvação é o selo de Deus.
no ser humano. É o selo de Deus na vida do homem. O selo garante a salvação. E o Espírito Santo é o selo de Deus. O Espírito Santo é a vida eterna do homem. Então, aqui Cornélio, toda a sua casa, receberam a palavra de bom grado. E quando ele recebe a palavra de bom grado, ele recebe o Espírito Santo. E a Bíblia diz que eles são cheios do Espírito Santo. E eles começam a profetizar também. Eles começam a falar em línguas. Então, o batismo com o Espírito Santo dá a garantia que você tenha a promessa da salvação. E naqueles dias desceram o profeta de Jerusalém para Antioquia. Veja bem, naqueles dias, quando eles receberam o batismo com o Espírito Santo, então eles receberam também o dom de profecia. E o que é o dom de profecia, irmão? É pregar o Evangelho, é anunciar o Evangelho, é dom de profecia. A Escritura toda é dom de profecia. Ela é inspirada por Deus. Então, esse é o livro de profecia. Então, meu irmão, a mão do Senhor era com ele, e grande número creu e se converteu ao Senhor. Aonde Paulo colocava as mãos, aonde Paulo evangelizava, aonde Paulo pregava, as pessoas criam no evangelho que Paulo pregava. E as pessoas se convertiam, porque Deus era com ele. Aleluia! Louvado seja Deus! E quando Herodes estava para fazer comparecer nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre dois soldados, ligado com duas cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, e despertou, dizendo: levanta, porque Deus é contigo, varão israelita. Então Deus era com Pedro. Deus é contigo, minha irmã, meu irmão. Deus enviará anjo a teu favor. Deus te guardará. Deus vai te livrar. Deus é Deus. Jesus Cristo. Portanto, se Deus lhe deu o mesmo dom que há em nós, quando cremos no Senhor Jesus Cristo, quem era então eu para que pudesse resistir a Deus? Então, Pedro, ele não podia resistir a Deus. Ele tinha que fazer da mesma forma de que eles receberam. Porque quando eles receberam o Espírito Santo, eles falavam conforme o Espírito Santo lhe concedia que ele falasse. Então eu só posso falar aquilo que Deus me concede eu falar. Eu só devo pregar aquilo que Deus me concede eu pregar. Aí eu não vou lembrar de pregar aquilo que eu via antes. Aí eu não vou, hoje eu vou fazer um sermão dessa forma. Vou fazer um sermão, vou falar assim, assim, por detalhe. Não, isso não é o Espírito Santo. Você está elaborando ali um sermão, mas não através do Espírito Santo. É por vocês mesmos. É por você mesmo. E se você fazer da forma que você vai fazer, você vai chamar muita atenção de pessoas. Por que você vai chamar muita atenção de pessoas? Porque a pessoa que está te ouvindo, ela está gostando porque é isso que ela quer ouvir. Ela não quer ouvir do Espírito Santo. Ela quer ouvir porque a pessoa está falando de si própria. E quando a pessoa fala de si própria, está dizendo, é comigo mesmo. É assim que acontece comigo. É assim que tem acontecido comigo. É assim que acontece comigo. E muitas vezes não é o Espírito Santo. É a maneira que ele ensaiou, a maneira que ele viu de dizer, a maneira que ele disse assim, eu vou falar disso, hoje eu vou falar disso, vou falar daquilo. E ele diz que vai falar e acaba falando daquilo mesmo. Mas, muitas das vezes, nós
procuramos fazer um sermão e quando achamos que vamos falar daquilo, nós não falamos, porque o Espírito Santo é que toma a direção para que nós falemos. E se algo foi falado aqui, não foi de mim mesmo, mas foi do Espírito Santo. E que o Espírito Santo nos conduz à direção a encontrar a porta certa. Eu estou à porta. Eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Que Jesus abençoe a todos. Fique com Deus, fique na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.